E aí, imagina só se existisse um tipo de mapa, um mapa para todas as ideias. Uma estrutura única que conseguisse analisar e fazer sentido de qualquer linha de pensamento que a humanidade já criou. Pensa bem, de Platão até a física quântica. Parece meio impossível, né? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa metafilosofia nova e bem ambiciosa, chamada filosofia quadrante, que basicamente diz ter encontrado esse mapa. E o ponto de partida para tudo isso é uma observação feita há mais de 2000 anos atrás. Aristóteles disse: todos os homens têm, por natureza, desejo de conhecer. Para pensar um pouquinho nisso. Essa curiosidade, essa vontade de buscar respostas, não é só um passatempo, é o que move a gente, é o motor da nossa espécie. E é exatamente essa verdade que serve de base para tudo que a gente vai ver aqui. Então, para a gente não se perder nessa ideia tão grande, vamos seguir um roteiro com 5 passos, ok? Primeiro, vamos definir o que é essa tal de filosofia quadrante. Depois, a gente volta para a base dela, aquele desejo de conhecer. Aí vamos dar uma olhada no método de diálogo e crítica. Em seguida, a gente revela a estrutura principal, os 4 princípios. E por fim, vamos ver como ela tenta unir diferentes pensadores. Beleza, vamos começar pelo começo. Antes da gente entrar nos detalhes, é importante ter aquela visão geral. Afinal de contas, o que é a filosofia quadrante? Olha, na sua essência, ela é um sistema que a gente chama de metafilosófico. O que isso quer dizer? Que ela não está aqui para competir com as outras filosofias, sabe? Ela funciona mais como uma ferramenta para analisar todas elas. É como se fosse um sistema operacional para o pensamento. E o grande objetivo é ser, antes de tudo, aberta ao diálogo, buscando conversar com qualquer escola de pensamento, seja científica, religiosa, ateísta, não importa. E a palavra-chave aqui é enquadrar. A ideia não é julgar de forma superficial, mas sim colocar as ideias de qualquer pensador dentro de uma estrutura universal, para a gente conseguir entender como elas se conectam com os princípios mais básicos do conhecimento. Mas isso tudo levanta uma pergunta bem importante. Por que alguém sequer tentaria criar um sistema tão gigante? Qual é a base para acreditar que algo assim é possível? Bom, a resposta leva a gente de volta para o ponto de partida de toda a filosofia. Toda essa estrutura enorme se apoia em uma única crença, uma crença fundamental sobre a natureza humana, um impulso que, no fundo, todo mundo sente. E olha ela aí de novo. Essa frase não está aqui só de enfeite, não. Ela é a premissa de tudo. O raciocínio por trás da filosofia quadrante é o seguinte: se esse desejo de conhecer é universal, então todas as tentativas humanas de buscar conhecimento, da ciência à religião, têm uma origem comum. E se a origem é a mesma, então deve existir um jeito universal de analisar todas elas. Faz sentido, né? Certo. Se o objetivo é enquadrar as ideias, como é que isso funciona na prática? O sistema usa um método bem específico, com 2 partes para analisar qualquer tipo de pensamento. O nome técnico é dialética imanente, mas basicamente é um processo de 2 etapas. Primeiro, a gente busca entender e valorizar o que está sendo dito. Depois, a gente analisa de forma crítica. E a regra de ouro que a fonte deixa bem claro é que sempre, mas sempre mesmo, tudo começa com diálogo, com uma vontade genuína de ouvir o que o outro pensador tem a dizer. E essa imagem aqui mostra essa divisão perfeitamente. De um lado, a gente tem o positivar, que é o esforço de achar um terreno comum, de reconhecer as verdades e os acertos em qualquer linha de pensamento. Do outro lado, o denunciar. E calma, isso não significa criticar por criticar. A ideia aqui é identificar os macro-reducionismos. Sabe quando uma filosofia tenta explicar a complexidade inteira da vida com uma única ideia, ignorando todo o resto? É disso que se trata. Então, a gente já viu o porquê da coisa toda, o desejo de saber e o como, o método dialético. Agora, chegou a hora de conhecer a peça central, a estrutura que organiza essa análise e que dá o nome à filosofia quadrante. O sistema organiza tudo num framework chamado quarteto epistemológico. Pensa nisso como uma espécie de bússola para navegar nesse oceano de ideias. E é aqui que a análise de qualquer pensador realmente começa a tomar forma. E aqui está o coração do sistema, uma grade simples, 2 por 2. A proposta é que qualquer pensador ou qualquer sistema de pensamento pode ser entendido quando a gente analisa como ele lida com esses 4 princípios, que estão todos conectados: o absoluto, o eu, a realidade e o outro. Vamos ver um por um. O absoluto é a questão do que é supremo. Existe um Deus, um propósito maior, uma verdade que vai além do que a gente vê? O eu é a questão da identidade. Quem sou eu?
O que é a consciência? A realidade é a questão do mundo em si. O que é o universo? Do que ele é feito? E o outro é a questão da comunidade. Como a gente se relaciona com as outras pessoas? A análise tenta entender como cada pensador responde e conecta essas 4 grandes perguntas da vida. Certo, já temos o método e a estrutura. Mas qual é a aplicação prática disso tudo? Qual é o objetivo final de ficar enquadrando tantos pensadores diferentes? E aqui tem uma distinção que é crucial. O objetivo não é o sincretismo, que seria tipo jogar um monte de ingredientes que não combinam no liquidificador e torcer para sair algo bom. Não. O objetivo é a síntese. É como um arquiteto que pega as melhores peças, os tijolos mais fortes de diferentes construções e usa eles para construir algo novo, coerente e ainda mais forte. E a gente vê essa síntese em ação na própria filosofia quadrante. Ela é construída sobre os ombros de gigantes. Ela pega a base do Aristóteles sobre o desejo de conhecer, junta com o método de crítica do Dewey Weird, incorpora a abordagem do Husserl sobre o conhecimento, se inspira na visão metafilosófica do Mário Ferreira dos Santos e ainda reconhece a faísca inicial lá em João Calvino. Cada um deles contribuiu com uma peça essencial para esse mosaico de ideias. E talvez o propósito final de tudo isso esteja muito bem resumido nessa frase do C.S. Lewis. A boa filosofia precisa existir, nem que seja para combater a má. Num mundo cheio de ideias simplistas, de ideias perigosas, sistemas como a filosofia quadrante defendem que pensar de forma profunda não é um luxo, é uma necessidade. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta bem poderosa no final. A ambição da filosofia quadrante é imensa. Mas será que um único framework, por mais genial que seja, consegue mesmo enquadrar a totalidade do conhecimento e do pensamento humano? A busca por essa resposta? Bom, talvez essa busca seja a própria jornada da filosofia.